No sertão brasileiro, onde o sol castiga sem piedade e a lei quase não chega, existiu um homem que era mais temido que a própria morte. Diziam que ele aparecia do nada, no meio da noite, silencioso, observando. E quando você percebia, já era tarde demais. Esse homem era Lampião. Durante anos, ele liderou um grupo armado que desafiou a polícia, o governo e espalhou medo por todo o Nordeste brasileiro. Mas a pergunta que ninguém esquece é: como um homem comum virou o cangaceiro mais temido do Brasil? Lampião nasceu com o nome de Virgulino Ferreira da Silva, no coração do sertão. A vida ali nunca foi fácil. Seca, pobreza, conflitos e um sistema onde quem tinha poder mandava. Desde cedo, Virgulino aprendeu que sobreviver não era questão de escolha, era obrigação. Sua família vivia em constante conflito com outras famílias da região. Brigas por terra, vingança, honra, coisas que no sertão valiam mais do que a própria vida. E foi nesse ambiente que tudo começou a mudar. Depois da morte do pai, assassinado em meio a essas disputas, Virgulino tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. Ele não quis justiça, ele quis vingança. E foi aí que ele entrou para o cangaço. O cangaço não era só crime, era um estilo de vida. Homens armados vivendo à margem da lei, enfrentando tanto inimigos quanto a própria polícia. Mas no meio de tantos, Virgulino não era só mais um, ele era diferente. Inteligente, observador, estratégico e, acima de tudo, frio. Não demorou muito para ele subir de posição, e quando percebeu, já era o líder. Foi nesse momento que nasceu o nome que faria o Nordeste inteiro tremer: Lampião. Dizem que o apelido veio da forma como ele atirava, rápido, preciso, como um lampião aceso na escuridão. Sob seu comando, o bando cresceu. E com ele veio o medo. Cidades pequenas começaram a viver sob tensão constante. Ninguém sabia quando o Lampião iria aparecer, mas todos sabiam que ele podia aparecer a qualquer momento. Seu grupo invadia cidades, saqueava, enfrentava soldados e depois desaparecia no meio da caatinga, como se fosse parte dela. A polícia tentava capturá-lo, mas falhava. Lampião conhecia o sertão como ninguém. Cada caminho, cada esconderijo, cada rota de fuga. Ele não era só um criminoso. Era um estrategista, mas o que realmente assustava não era só sua inteligência, era sua fama. O nome Lampião se espalhou como um sussurro carregado de medo. Algumas histórias diziam que ele era cruel, sem piedade, sem limites. Outras diziam que ele ajudava os pobres e enfrentava os ricos poderosos da época. Herói ou vilão, depende de quem contava a história. Mas uma coisa era certa, ninguém queria estar no caminho dele. E no meio de toda essa vida violenta, surge alguém que mudaria tudo. Maria Bonita. O nome dela era Maria Gomes de Oliveira. E diferente do que muitos pensam, ela não foi apenas a mulher de Lampião. Ela escolheu estar ali, escolheu viver aquela vida. Maria Bonita entrou pro cangaço e rapidamente se tornou parte essencial do grupo. Forte, corajosa e respeitada. Juntos, Lampião e Maria Bonita viraram uma espécie de símbolo. O casal mais famoso e mais temido do sertão. Mas enquanto a lenda crescia, o cerco também começava a se fechar. O governo já não via mais aquilo como um simples problema. Lampião precisava ser parado, de qualquer jeito. As forças policiais começaram a se organizar melhor, estudar seus movimentos, planejar ataques, e, pela primeira vez, Lampião começou a ser pressionado de verdade. Mesmo assim, ele continuou escapando. Sempre um passo à frente, sempre desaparecendo antes do golpe final. Mas ninguém foge para sempre. E em 1938, o destino finalmente alcançou o Lampião. Durante a madrugada, enquanto o grupo descansava, forças policiais cercaram o local, sem aviso, sem chance de fuga. Foi rápido, violento e definitivo. Lampião, o homem que por anos desafiou tudo e todos, foi surpreendido. E ali, no meio do sertão, terminava a história do cangaceiro mais temido do Brasil. Mas o fim da vida não foi o fim da lenda. Até hoje, o nome Lampião ainda causa curiosidade, ainda levanta debates. Ele era um criminoso cruel ou apenas o reflexo de um Brasil desigual, esquecido, abandonado? Um homem moldado pela violência ou alguém que escolheu esse caminho? A resposta depende de quem conta a história. Mas uma coisa ninguém pode negar: Lampião não foi apenas um homem. Ele virou história, virou símbolo, virou lenda. E lendas nunca morrem.